Você deu play no Entre Vozes, o espaço onde a gente conversa de verdade, sem roteiro fechado, sem papel de herói ou de vilão. Eu sou a Carol. E eu sou o Danilo. E aqui a gente pensa junto, discorda com respeito e escancara as perguntas que muita gente tem medo de fazer, porque é na troca que a gente se transforma. A gente resolveu fazer um episódio um pouco diferente, em homenagem ao Dia das Mães, então a gente vai pular aquele episódio sobre a liberdade e vamos gravá-lo na próxima semana. Então me conta, Dan, o que muda definitivamente quando nasce um filho? Bom, quando nasce um filho, muda bastante coisa. E o que, pra mim, né, o que mudou mais fortemente foi a maneira de enxergar a vida, né? Porque antes, né, você óbvio, né, mas você é só, né? E agora você tem uma continuidade de você, né? Então, tem um serzinho ali que vai ser seu espelho, né? Então, assim, as coisas que você faz, né, inconscientemente, elas visam a criança, né? Pelo menos pra mim, né? Então, tudo que eu faço, em algum sentido, tem alguma coisa que vai impactar o neném, né? Então, eu acho que minha maneira de pensar as coisas que eu faço mudou, porque veio essa consciência, né, de qualquer coisa que eu faça vai ter consequências sobre o neném. Com certeza, a gente revê muito das nossas ações, daquilo que a gente pensa e do que nós queremos daqui pra frente. Você acha que é possível manter viva a mulher que existia antes da maternidade? Eu acredito que é fantasioso você achar que você vai se manter a mesma pessoa, seja mulher, seja homem. Eu acho que a maternidade e a paternidade mudam completamente a nossa forma de pensar e tudo que vem junto com esses pensamentos. Então, talvez a mesma mulher não, mas eu acredito que temos que manter viva a chama da vida, a chama de continuar querendo fazer as coisas que a gente gostava de fazer, dentro das limitações que nós temos, e entender que cada idade que o nosso filho passa é uma fase, e que essa fase passa, e que daqui a pouco você vai ter mais tempo, o que é algo bom e algo também desafiador, mas faz parte da maternidade como um todo. Me conta, o que você mais sente falta da sua vida antes dos filhos? O que eu mais sinto falta, eu acho que talvez seja a liberdade de escolher fazer alguma coisa, que antes era muito fácil, né, assim, escolher, vamos, não sei um exemplo, vamos no cinema, vamos no teatro, vamos num show, a gente poderia simplesmente escolher e ir, né. Agora com o filho, a gente sempre pondera bastante, né, aonde a gente vai. Então, onde a gente vai, putz, será que vai ter lugar pra trocar o neném? Será que vai ter... será que o neném não vai chorar, né? E não vai atrapalhar, enfim. Então a gente faz essas perguntas, né? E, enfim, a gente fica mais limitado, né? Nesse sentido. A gente fica mais, dizer, preso numa rotina, né? Então, há muito poucas oportunidades de sair da rotina. É isso que eu sinto mais falta. A gente fica mais limitado nesse sentido. Eu sei que é por um tempo, né? Ter a criança crescer, né? A gente conseguir fazer as coisas, talvez não com a frequência que a gente faria antes, né? Mas frequentar alguns lugares que a gente frequentaria anteriormente, né? Mas isso inicialmente me faz falta de ter essa liberdade, porque imagino que é isso. Interessante, realmente a gente começa a pensar, mas será que a Júlia, que é a do meio, vai ficar falando e vai atrapalhar? Será que ela aguenta fazer esse trajeto? E, né, a gente sempre tá pensando mesmo nessas vertentes que aparecem quando os filhos aparecem. E isso é muito engraçado. Eu acho que eu sinto falta de escolher quando eu vou dormir e quando eu não vou. Mas também faz parte. Porque eu sempre falei assim, que eu não me incomodava de acordar várias vezes à noite. Até chegar ao ponto onde eu sou obrigada a acordar várias vezes à noite, por qualquer que seja esse motivo. E os dias em que a noite é mais pesada, o dia seguinte também fica mais pesado. E não é assim com todos, né? Com as duas primeiras não foi tão assim.
A Marina, minha mais velha, ela dormia muito bem a noite toda. Então, cada filho é um filho diferente, tá tudo bem. Mas hoje eu acho que eu sinto um pouco de falta disso. O que ninguém te contou sobre ser mãe? Olha, como eu me tornei mãe há quase 11 anos atrás, eu vou ter que fazer um resgate aqui. A informação não era tão farta como é hoje. Já era bem farta comparando com a época dos nossos pais e tudo. Mas não tinha tanta informação assim. Então, a parte de manter o relacionamento de casal como prioridade, eu acho que seria a parte mais importante que eu gostaria que alguém tivesse me falado. Mas não que eu coloque a responsabilidade disso nas mãos de alguém, porque afinal ninguém pensava muito sobre isso. E hoje em dia eu entendo que isso é uma pauta muito importante nas conversas entre os casais. E deve ser mesmo, deve ser, porque assim como o Dan disse em algum episódio anterior, o casal veio primeiro, não tem como existir o filho se não tem o casal. Talvez se eu fosse escolher algo, eu diria que eu gostaria que alguém tivesse me contado sobre isso. Tem alguma coisa que ninguém nunca te contou sobre ser pai, que você gostaria de saber? Bom, eu acho que tem coisas que você só descobre mesmo depois que você é pai de fato, né? Então, por exemplo, o nível de importância, pelo menos pra mim, né, assim, que eu sei que tem, né, muitos pais aí que não acabam não estando nem aí pros filhos, né? Mas no meu caso, eu passei a perceber que a vida sem a criança, né, sem o meu filho, eu não veria outra vida sem que ele não existisse. Então essa mudança, né, de mentalidade, né, porque antes, por muito tempo, eu não queria ter filhos. Depois que eu tive meu filho, isso mudou assim radicalmente, né? Então, nossa, eu não vejo outra vida que não teria neném aqui comigo, né? Então eu acho que isso que, né, que não tem como você perder contar, né? Mas é uma coisa que você só percebe quando acontece, né? Essa virada de chave e o nível de importância, né, que o filho, né, passa a ter na sua vida. Tem algum sonho seu que você colocou em pausa depois que o neném nasceu? Sonho que eu coloquei em pausa? Bom, acho que não tem nada que eu tenha colocado em pausa, mas as coisas acontecem de maneira mais lenta, assim, né? Então, que você começa, né, a ter outras prioridades que você precisa atender de forma imediata, né? Tudo que envolve dinheiro também, a gente acaba sendo um pouco mais regrado, né? Mas eu não diria que eu coloquei nada em pausa, mas comecei a olhar com uma perspectiva mais de longo prazo, assim. Esses planos não estão em andamento, mas eu sei que o prazo, né, vai ser maior do que quando eu fosse solteiro, né, que você consegue executar as coisas mais rápido, né, você não tem muitas preocupações, assim. Então eu diria que não tenho nada em pausa, mas sei que as coisas vão levar um pouco mais de tempo para acontecer. É, muito interessante, né? Acho que sonhos são coisas de longo prazo mesmo. E os filhos, eles nunca podem ser uma pedra nesses sonhos. Eles têm que ser um motivo para você conquistá-los. Então, se hoje não é possível fazer algo, não quer dizer que daqui a algum tempo você vai conseguir. Então, para mim, não existe muito isso. Existe o que o Dan falou, que é tudo tem o seu tempo, no fim. Existe culpa por desejar coisas que não envolvem os filhos? Com certeza, da minha parte, existe muita culpa. Tem dia que eu realmente quero ficar totalmente em silêncio. Tem dia que eu quero fazer algo que não envolve eles. E é muito triste, né? Porque quando eu tô num lugar sem eles também, eu olho pra tudo e penso, se eles estivessem aqui, eles iam gostar de tal coisa. E eu acho que daí vem a culpa. Mas é inevitável a gente pensar, né? Porque a gente também tem o nosso lado egoísta, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, né? De querer fazer qualquer coisa aleatoriamente. Como o Dan disse, a gente não tem mais a liberdade de fazer qualquer coisa a qualquer hora, né? Então tem uma culpa por trás, eu acredito muito nisso. Eu também creio que tudo que a gente faz agora, né, é ponderado, né, no sentido de pôr o neném, né, e as crianças como ficam, né?
Então, quando a gente, um pouco a gente sai, né, sei lá, com os amigos ou um happy hour do trabalho, tipo, eu fico pensando, nossa, mas eu poderia estar em casa, né, com o neném, gastando meu tempo com eles, né. Então, isso gera uma culpa, assim. É interessante como muda, né, a sua mentalidade. Então, sim, isso acontece bastante, essa culpa. Diz, Farol, por que parece que mãe não pode mais ter vontades próprias? Justamente por conta da culpa e por conta das prioridades. Então, quando chega no fim do dia, você olha e pensa, eu fiz tudo no automático, eu fiz tudo por eles, o que eu fiz pra mim? Tem muitos dias que eu paro no fim do dia e penso sobre isso. Eu acho que um dos motivos que eu não parei de atender foi porque, pelo menos esse é um momento que eu tenho certeza que eu tenho pra mim. Eu me alegro, me sinto bem, me sinto feliz atendendo, me sinto útil em um outro âmbito. Então isso me nutre bastante. Então esse é o meu momento, acredito nisso. Mas é só uma percepção, né? Na verdade, a gente tem vontades próprias, a gente sabe o que a gente quer, a gente só não consegue às vezes encaixar na correria do dia a dia tudo que a gente tem vontade de fazer. Eu acredito que na maternidade nem é sobre isso. A gente tem uma prioridade nesse momento e não significa que daqui a um tempo eu não vou poder fazer aquilo. Eu acho que isso é mais consequência da mãe, né? Tem muitas mais responsabilidades, assim, né, do que o pai, né? Então, parece que a sua vida passa a ser realmente só para se dedicar ao filho, né? Durante um tempo. Então, ainda essa percepção, né? Que você não pode fazer mais nada, né? A não ser cuidar do bebê, né? Então, creio que é mais nesse sentido. E outra coisa, então, falando de maternidade, o que acontece com o corpo da mulher depois dos filhos e como você percebe o seu corpo depois dos filhos? Esse é um tema bem difícil também. Eu acredito que também é fantasioso achar que o nosso corpo não vai mudar depois de ter gerado uma vida dentro dele. Então, tudo muda bastante. A gente acaba ficando descontente. Eu acho que é inevitável, mas eu procuro enxergar a grandiosidade por trás daquilo. Não é sempre que eu consigo. Eu me vejo frustrada às vezes com algumas coisas, mas acredito que essa é uma dor de muitas mulheres também. E tá tudo bem, né? A gente vai se trabalhando, a gente vai compreendendo e tomando consciência cada vez mais. E nada nos impede também de melhorar, de fazer algo pela nossa saúde, né? Não exatamente pela estética, mas pela saúde mesmo. Né? Então, acredito que fazer esse acompanhamento, estar atento, faz parte também do nosso autocuidado. E a gente não pode deixar isso de lado. E a libido, como ela fica na maternidade? Olha, eu acredito que pra mim não mudou nada. Mas assim, o que muda muitas vezes é o cansaço no fim do dia, são muitas tarefas, muitas coisas para pensar. A minha mente nunca para. E talvez seja nesse sentido, né, que exista alguma mudança, mas não na libido exatamente. Eu sei que há mulheres, né, que perdem justamente a libido, né, ou não querem nem ver o marido, né. Tem casos que a gente escuta, né, de perda total da libido, né, durante a maternidade. Eu ouço muito falar também que a libido da mulher, ela tá muito na mente. E é muito sobre todo ato não relacionado a questões sexuais de interação que o casal tem. E o Dan, ele é um pai muito participativo, ele é um marido que está sempre por perto, ele é uma pessoa que está sempre participando ativamente de toda a rotina da casa, todo o tempo. E talvez isso tenha contribuído para a forma como as coisas são hoje. E até, né, falando um pouco disso, né, como fica o desejo, né, quando você tá exausta, né, quando a gente tá sempre cansado? É o que eu acho, né? Eu acho que a libido e o desejo estão intimamente relacionados. O desejo, ele tá lá. Só que às vezes a gente acaba dormindo. A gente, eu, né?
Ah, sim, mas aí é o ponto de entender, né, assim, quando realmente, né, porque tem dia que é muito corrido, né, ou a noite anterior foi muito ruim, né, você não descansou direito, então tem dias que, né, não tem por que procurar a sua parceira, né, assim, se você vê que, nossa, dá pra você descansar, né, então acho que tem um pouco de bom senso também, né, nesse sentido pra você ver a parceira descansando e deixar ela descansar, né, tem dias que realmente não dá, né, assim, tem que deixar descansar e, né, amanhã é um novo dia. E você sente que se afastou de você mesma? Vamos dizer, você não se viu como você mesma em algum momento na maternidade? Com certeza. Eu acho que os filhos também, eles fazem a gente questionar toda a nossa conduta, tudo que a gente já viveu anteriormente e como a gente pode aprimorar os nossos processos internos e externos. Então, eu nem gostaria de ser eu mesma, de me manter como eu era antes. Mas às vezes eu preciso me olhar como mulher e não como mãe. Eu preciso desses momentos. E como eu disse, é quando eu consigo me ver como eu, como a Carol terapeuta, Carol psicanalista, que simplesmente só quer atender, só quer ficar ali naquele momento de contemplação mesmo. E de não ouvir mãe, mãe, mãe o tempo inteiro. Talvez seja nesse sentido. E como você acha que isso afetou a nossa relação como casal? Olha, eu acho que a maternidade ela afeta bastante, né? E junta tudo que a gente falou até aqui, né? São as escolhas que nós temos que fazer, é a liberdade que nós acabamos perdendo, né? Tudo isso com certeza afeta a relação. Eu acho que eu procuro estar sempre perguntando se ele tá bem, se ele precisa de algo, ou se existe algo que eu possa fazer para melhorar. Procurar continuar fazendo algumas coisas que a gente fazia antes de ter o Benjamin, né? Para que esse vínculo continue forte. Como você se sente na maternidade? Você acha que é solitário? Existe solidão na maternidade? Muita, muita solidão. Existem coisas que só vivendo mesmo que a gente entende. E existem coisas que você vive em uma gestação ou com um filho que com a outra gestação ou com outro filho é totalmente diferente. Mas essa solidão é no sentido de você estar vivendo, saber que o seu parceiro tá ali, saber que ele tá dando o melhor dele, e você às vezes não consegue colocar em palavras o que você precisa. Às vezes o cansaço ou aquele dia foi muito difícil e você não consegue colocar em palavras. E nessa hora, passa assim pela minha cabeça uma solidão muito difícil de lidar. Mas quando isso acontece, eu procuro sempre me abrir com o Dan, chorar e falar pra ele o que eu preciso ouvir, ou enfim, qualquer coisa que possa me trazer conforto. Ele sempre me acolhe, me abraça e me ajuda nesses momentos. Já pensaram em fazer uma viagem só entre vocês e sentiram culpa? Sim, a gente já até fez, né? Viagem antes de ter o Benjamin, né? Mas sem as meninas da Carol. Eu imagino que sim, né? Que a gente pensa, né? Nossa, trazer os filhos juntos, né? Sempre pensa assim, né? Nesse sentido, mas ainda assim, né? Eu acho que é necessário, né? Ter um tempo só do casal, né? Então, quando a gente conseguir, né? Assim, quando o neném crescer e tiver um ponto de ficar com alguém, né? Pra gente poder, né? Ter um tempo só nosso, a gente vai fazer isso, com certeza. Eu acho que não é algo ruim, né? Porque senão, né? Você vai ficar, assim, tá com você desde como que nasceu, né? E você às vezes não se vê, né? Sem isso, né? E é necessário você ter esse tempo para você, né? Que você vai, né, se divertir com seu marido, ter um tempo de casal de qualidade, às vezes sem ter uma opção, né? Fazer coisas que, né, que você não consegue carregar uma criança junto, sei lá, fazer uma trilha, fazer algo mais pesado, né? Então,
Acho que sim, é importante ter um tempo. A culpa veio Deus, nossa, eu queria que ele estivesse aqui, né, que as crianças estivessem aqui também. Então sempre vai, né, vai vir nesse pensamento, mas eu acho que uma certa dose é necessário ter um tempo só do casal mesmo. Com certeza. Tem dias que eu me pego pensando nas trilhas que a gente fez numa viagem e eu sinto muita falta, assim. Eu penso, nossa, quando será que vai dar pra fazer uma trilha dessa inteira? Sem as crianças, né? E só de falar isso eu já me senti culpada, mas é o que o Dan falou. É isso mesmo, né? E mãe pode dizer que não gosta de ser mãe? O que você acha? Eu acho que claro que pode. Claro que pode. Eu acho que você tem que ser muito honesta com você sempre. Se você sente algo e você esconde esse sentimento de você, você acaba não trabalhando ele também, não se compreendendo, não sabendo o que você pensa de verdade sobre as coisas. Então, você sente que não gosta de ser mãe às vezes, tá tudo bem você ser honesta com você. Tem vezes que eu me sinto um pouco fracassada como mãe. E nessas horas eu não gosto de ser mãe. Não pela tarefa em si, não pelas crianças, mas por sentir que eu não tô cumprindo o melhor papel que eu poderia cumprir naquele momento. E nessa hora é muito doloroso pra mim. O que você não quer que os nossos filhos repitam sobre a maternidade? Eu acredito que a maternidade é sobre a gente procurar dar sempre o nosso melhor a todo momento. E às vezes o nosso melhor não é nem 10% do que a gente pode entregar quando a gente tá bem. Dizer o que eu quero que eles repitam ou não sobre a maternidade é algo que foge um pouco das minhas mãos. Eu adoraria que eles pudessem ser eles mesmos, que eles vivessem com toda a alma, a maternidade, a paternidade, no caso do Benjamin, que eles dessem sempre o melhor, como eu tento dar. Talvez se até o momento em que eles se tornem pais, se eu não tiver conseguido solucionar algumas coisas, adoraria que eles pudessem fazê-lo, mas também não posso cobrar isso deles. Muitas vezes eu me exalto um pouco, falo coisas, principalmente pra Júlia, que talvez eu não devesse dizer, e aquilo vem mais forte do que o meu corpo consegue controlar. E isso me dói muito, mas é algo que eu ainda não consegui solucionar. Então, com certeza, se é algo que eu acho que eu posso melhorar, eu gostaria que eles não repetissem. Mas, no fim, tudo isso é muito difícil e existem outras questões que fazem a gente repetir um padrão. Eu procuro, no geral, observar se eu tô dando o melhor exemplo a eles. Mas é isso, eu não coloco uma carga de expectativa neles. O que eles fizerem, eu agradeço e espero que eu possa ter contribuído para as coisas boas que eles conquistarem. Pelo contrário, o que você deseja que eles levem, que eles herdem de você? Que você realmente quer que eles olhem pra você e te vejam como exemplo? Eu queria tanto que eles tivessem orgulho e soubessem que mesmo em linhas tortas eu sempre dei o meu melhor. E que eles pudessem replicar o cuidado. Eu acho que eu gosto da forma como eu cuido de algumas coisas. A delicadeza talvez de preparar um lanche, de preparar uma comidinha de uma certa forma, de deixar algumas coisas prontas para eles não terem trabalho de fazer algumas coisas. Eu sei que os filhos precisam ter autonomia, mas no dia a dia, na correria, eu procuro deixar as coisas mais encaminhadas para todos aqui em casa, na verdade. Eu adoraria vê-los repetindo isso. Às vezes eu vejo a Marina fazer isso quando ela faz uma brincadeira com a Júlia. Então eu penso, ai, que bonitinha, ela prestou atenção que eu tive esse cuidado e ela tá demonstrando esse cuidado na brincadeira. E eu me alegraria muito, mas não que eu ache que eles devam repetir algo ou não. Afinal, para ter evolução, filhos precisam não obedecer os pais cegamente, mas talvez seguir apenas nossos conselhos e criar os próprios caminhos. A gente não traz verdades absolutas, mas faz questão de cutucar as perguntas certas.
Se esse episódio te fez pensar, compartilha, manda pra alguém que também precisa ouvir. Porque a gente acredita que a intimidade mora na escuta e que a conversa é o melhor lugar pra gente se encontrar. A gente se vê no próximo episódio.